Se o Steven Spielberg participou do Oscar 2023, a edição seguinte não ficou por baixo e contou com o Martin Scorsese. Já a temporada do ano que vem promete ter nomes ainda mais pesados. Podemos ter a despedida de uma lenda, um gigante da nova Hollywood e um recordista da história do prêmio. Então, nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu apresento mais 10 potenciais candidatos ao Oscar 2025. O Oscar do ano que vem pode redimir um trio que anda meio por baixa na academia. Após os desempenhos decepcionantes de Kazaguchi e Napoleão, restou ao Ridley Scott jogar as fichas em Gladiador 2. A continuação do único longa do diretor a vencer melhor filme será ambientada 25 anos depois da história original. Na nova trama, o Paul Mescal vai interpretar o sobrinho de Commodus, vivido no original pelo Joaquin Phoenix, o qual possui grande admiração por Maximus, interpretado pelo Russell Crowe. O Denzel Washington também está no elenco. Já os nostálgicos serão agraciados com a continuação de Os Fantasmas Se Divertem. O Michael Keaton e a Winona Ryder ganharão a companhia da Jenna Ortega e do William Dafoe no elenco. Quem sabe o Tim Burton não sai da má fase. Já o Robert Zemeckis, diretor da trilogia De Volta para o Futuro e ganhador do Oscar por Forrest Gump, apresenta a ficção científica Here. O filme se passa totalmente em uma única casa, onde nós vamos acompanhar ao longo de gerações as pessoas que lá vivem. O Tom Hanks é o protagonista do filme e vai ter ao lado dele a parceira em Forrest Gump, a Robin Wright. Eu sei que está cedo, mas sinceramente, pelo histórico dos últimos anos, eu não aposto absolutamente nada em nenhum desses três filmes. Acho que os três diretores já tiveram momentos muito melhores na carreira do que estão apresentando atualmente. Tomara que eu quebre a cara, mas eu não jogo minhas fichas no momento em nenhum deles. Agora, se o Ridley Scott, Tim Burton e Robert Zemeckis não inspiram muita confiança, o próximo trio, esse tá muito em alta, junto ao público, a crítica e, claro, na academia. O Yorgos Lanthimos não me deixa mentir. Na ainda curta carreira, ele já teve 4 filmes indicados ao Oscar: Dentes Caninos, O Lagosta, A Favorita e Pobres Criaturas, sendo estes últimos nomeados na categoria máxima. Tipos de Gentileza pode se juntar à turma em 2025. Novamente, o grego estará ao lado da Emma Stone e William Dafoe em uma obra com 3 histórias no formato de antologia. O projeto da Searchlight Pictures concorre à Palma de Ouro no Festival de Cannes. O Bong Joon-ho demorou a aparecer no Oscar, mas quando fez, foi consagrado com 4 estatuetas por Parasita, igualando o recorde de vitórias em uma mesma edição do Walt Disney. Para a nova temporada, ele apresenta Mickey 17, ficção científica em que o Robert Pattinson faz um sujeito clonado diversas vezes e também descartado em todas as missões de colonização de planetas ao redor do universo. Toni Collette e o Mark Ruffalo estão no elenco. Já BC Project é o novo filme do Paul Thomas Anderson. O protagonista vai ser o Leonardo DiCaprio e ao lado dele estarão o Sean Penn, a Lana Rain e também a Regina King. Segundo a Warner, que ainda não revelou muitos detalhes sobre a história, a temática do filme é contemporânea e será o filme mais comercial do diretor que ficou conhecido mundialmente por Magnolia e Sangue Negro. Aqui eu vejo a academia muito disposta a premiar tanto Paul Thomas Anderson
quanto o Yorgos Lanthimos. São dois diretores muito queridos da indústria e que fazem um cinema autoral dentro de uma indústria cada dia mais padronizada. O Paul Thomas Anderson tem a questão do tempo, já está no jogo aí há umas boas décadas, desde Bug Nights, enquanto o Yorgos Lanthimos é o nome do momento, é o cara que vem cada dia mais forte. Já o Bong Joon-ho, para voltar a vencer o Oscar depois do fenômeno que foi Parasita, ele precisa fazer algo gigantesco, uma obra-prima do mesmo nível. Caso contrário, ele tem bônus para dar e para vender. E aí ele pode até ser esnobado, que tá de boa. Parasita já compensou todos os filmes da carreira dele. Em 1991, o Kevin Costner não quis saber do Martin Scorsese ou da família Corleone para vencer melhor filme e direção com Dança com Lobos. Os fracassos de Waterworld e O Mensageiro, entretanto, esfriaram toda a empolgação de Hollywood com o astro na direção. Agora, mais de 30 anos depois, o Costner retorna com um projeto mais do que ambicioso. Horizon: An American Saga é um épico sobre a expansão e colonização do Velho Oeste norte-americano ao longo de 15 anos, que será dividido em 4 partes. As 2 primeiras chegam aos cinemas neste ano. A proposta é ousada, estilo kamikaze, que se der certo, a academia abraça na hora. E o Jason Reitman, o diretor de Juno e Amor Sem Escalas, era queridinho da academia ali no final dos anos 2000 e início dos 2010. Porém, de lá para cá, a carreira dele deu uma belíssima de uma estagnada. Agora, a tentativa de comeback pode ser com o filme sobre os bastidores do primeiro programa do Saturday Night Live, o maior humorístico da televisão norte-americana. E como a academia gosta de filmes sobre os bastidores do show business dos Estados Unidos, olha, não duvido não, pode até chegar, mas nesse momento tá correndo bem, mas bem por fora. E para fechar o vídeo, 2 lendas que podem estar se despedindo do Oscar no ano que vem. Maior nome da nova Hollywood, o Francis Ford Coppola já soma 5 estatuetas douradas, sendo a maioria, claro, pela saga O Poderoso Chefão. O mestre, entretanto, não concorre desde 1991. Megalópolis pode encerrar esse ato. A ficção científica mostra um arquiteto e o desejo dele de reconstruir Nova York após um desastre devastador. O ambicioso filme de mais de 100 milhões de dólares vai ser lançado agora no Festival de Cannes, concorrendo a Palma de Ouro, enquanto ele está tentando ali a distribuição nos Estados Unidos. Os estúdios não estão muito querendo saber do filme não, acham que ele é muito complicado, que não vai render lucro. Nada que, diga-se de passagem, o Coppola já não tenha vivido nessas tensões entre produtores, estúdio e ele. Apocalipse Now tá aí, aqueles bastidores insanos. O elenco de Megalópolis tem o Dustin Hoffman, Jon Voight, Adam Driver e a Aubrey Plaza. Então, a expectativa é ver o que vai acontecer em Cannes. E se você não sabe, o Cine7 vai estar na Riviera Francesa com a Camila Henriques, que sai daqui de Manaus e vai lá para a França cobrir. Então vai acompanhando as redes sociais do Cine7 que você vai saber em primeira mão se Megalópolis é muito bom ou não. E se tem, é claro, potencial para o Oscar. Vão ser 15 horas de voo, 8.327 quilômetros de distância, ainda tem mais 5 horas de trem. A gente já esteve lá, mas é a primeira vez que alguém da crítica de cinema sai daqui de Manaus especialmente para cobrir o festival. Acho que já deu para entender para onde a gente vai, né? Eu vou para Cannes pelo Cine7, vocês vão poder acompanhar tudo entre os dias 14 e 25 de maio nas nossas redes sociais e depois com as críticas e materiais exclusivos no nosso site. Eu vejo vocês lá! E o lendário Clint Eastwood vai se despedir das telonas esse ano. Até o fim de 2024 chega às telas Jurado número 2. A história se passa em um julgamento de um caso de homicídio bastante complexo em que um jurado ele tem uma informação chave e vai se debater se deve revelar ou não
porque ela pode inocentar ou condenar a pessoa que está sendo acusada do crime. O mistério fica em saber como é que a academia vai lidar com essa despedida. Vai dar mais um Oscar de melhor direção para o Clint Eastwood, e aí ele vai para 3, igualando o número do Frank Capra e do William Wyler? Ou já acha que é um reconhecimento suficiente o que ele já teve com Os Imperdoáveis e Menina de Ouro, então não precisa de uma outra vitória? Talvez a indicação sim, mas uma vitória não. E se o filme for médio, não for tão bem assim, vai ser ignorado como Cry Macho e A Mula? São mistérios que somente os próximos meses, as primeiras exibições de Jurado número 2, vão trazer. Agora, a gente sabe, Clint Eastwood é um nome que transcende, mesmo ele com as questões políticas que às vezes são bem complicadas, a força dele, essa coisa mítica que ele traz, supera tudo isso. E quando você menos espera, ele acaba levando. Que o diga o Martin Scorsese, que viu O Aviador ser atropelado por Menina de Ouro. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira falando sobre as 10 maiores esnobadas do Oscar nos anos 2020, nesses primeiros 5 anos. Então não perca, a gente se encontra. Até lá, tchau.